começar aqui a nossa transmissão, aqui diretamente do Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Hoje nós estamos inovando, estamos aqui no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier para transmitir ao vivo a nossa Hora do Chico. E vamos continuar com o estudo do livro Ação e Reação. O tema continua sendo o livro Ação e Reação. E nós fizemos o estudo todo na sexta-feira, né? Isso, Dejaí, foi um estudo bacana, porque nós discutimos bastante vários pontos interessantes da doutrina espírita. E eu queria que você me falasse um pouco dessa introdução, do que é que nós temos para hoje, Dejão. Olá, minha gente, boa tarde, Vaguinho, boa tarde aos ouvintes, aqueles que nos assistem. Realmente, na sexta-feira, essa que passou, nós demos continuidade a esse capítulo 2. E hoje acredito que nós iremos concluí-lo, trazendo as informações que com certeza vão ser muito importantes para esse nosso estudo. Como muito bem diz o livro Ação e Reação, nós precisamos dessas orientações para que possamos entender o que verdadeiramente seja a vida após a morte, se é que a gente pode chamar de morte, ou seja, a continuidade da vida. Não são poucos, são muitos os espíritos que daqui partem levando consigo as suas dores, os seus ressentimentos, muitas vezes as suas faltas, e tudo isso não morre, porque na realidade uma consciência ela não morre, ela permanece ativa. E quando ele chega no mundo espiritual carregando toda essa proposta, né, de tristeza, muitas vezes, de arrependimento, o complexo de culpa se instala de uma maneira muito mais intensa do que aqui, e isso é necessário, e para isso é necessário que ele faça uma reflexão, e muitas vezes ele não tem o poder de fazer isso por conta própria. Daí a necessidade dos orientadores espirituais, e esse lar, né, o lar da paz, o lar paz, né, onde esses espíritos albergam e vão ser atendidos, como ele muito bem diz e coloca, são espíritos bastante sofridos, espíritos muitas vezes mutilados, enfim, espíritos de toda ordem de sofrimento. E quando eles lá conversando, ouvindo naquele instante, em particular a palestra, né, do orientador, né, daquela casa, o nosso irmão Drúzio, e ele vai passar para eles a informação, ou as informações que são necessárias para que haja um entendimento maior. E aí ele diz: nós que temos errado nas sombras, né, atormentados viajantes do sofrimento, nós que conhecemos o deserto do gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus do céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, como nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte. Então vejam que ele está se colocando na condição daquele que passou por tudo isso, e ele dizendo que realmente conseguiram alcançar alguns graus de evolução, mas tudo isso com um objetivo de voltar para vir resgatar aqueles que aqui ficaram e que também estão partindo. Isso é muito interessante, né? Então, tudo não para em outra questão, senão no aprendizado que tem faltado a todos nós. Por isso que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, de forma exacerbada aqui na Terra, causa na vida de todos nós, em termos de futuro, pendências muito grandes. Essas pendências, elas vão ser, de alguma forma, verificadas, não é por nenhum tribunal, senão da própria consciência. O que eu acho muito bonito, Vaguinho, né, em toda essa proposta, é que Deus nos deixa muito livre para tudo isso. Porque a gente tem por costume, por hábito, sempre implorar a Deus, pedir a Deus, e Deus nessa hora, ele não pode estar presente na vida de cada um de nós. Porque cada um tem que tomar para si o seu próprio rumo. Para isso ele nos deu o livre-arbítrio, né? E ele, dando continuidade, o instrutor, ele não falava como quem ensinasse teorizando, ou seja, aquilo ali também tinha, né, o elemento da prática. Ele havia passado, estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensa, sofrida
e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, como se fossem todos eles filhos queridos do coração. Veja, Vaguinho, que amor, né? Por isso que Jesus pediu tanto, e ele ainda continua trazendo na sua proposta de evangelho o amor ao próximo. E esses Espíritos nos dão uma lição imensurável do que seja verdadeiramente esse amor, né? Temos que estar sempre atentos a isso, sempre servindo, orientando, praticando bem, porque na realidade é o principal objetivo de todos nós. À medida que os espíritos evoluem, no caso mesmo de um espírito na condição de um Cristo, né, ele não tem outra missão senão vir resgatar aqueles que ficaram no caminho, né, e consequentemente isso é uma obra que só Deus é que pode ter dado a todos nós como sentido de vida, né? Aí ele diz aqui: supliquemos ao Senhor que nos conceda força para a vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Nenhuma proposta, Vaguinho, da espiritualidade para nós reside em outro fator senão no esforço e no empenho de cada um. Então ele diz aqui: o sacrifício para o reajuste. O que significa esse reajuste? É retomar o caminho, renovar os pensamentos, né, delinear novas rotas, novas metas, porque a vida cobra da gente todo dia, todo instante. Não podemos viver na inércia. Todos nós temos uma preguiça mental muito grande, não queremos resolver os nossos problemas, e quando muitas vezes resolvemos, partimos sempre para a superficialidade, quando os problemas exigem muitas vezes profundidade. Você tem que ir lá buscar, ter paciência, tolerância e, acima de tudo, humildade. Veja que o que eles mais pregam em todas essas propostas, Vaguinho, é a humildade, sabe? A humildade que foi o próprio Cristo que nos deu como maior exemplo, né? Ele tinha tudo, ele sabia tudo, mas em nenhum momento ele se colocou na condição de estar acima de quem quer que seja. Poderei fazer o que eu faço e muito mais. Isso é muito bonito. Isso é o papel do mestre, né? O que é que o mestre faz? Ele quer transformar seu aluno, né? Ele quer que ele um dia vá e siga através dos seus ensinamentos um novo mundo, que seja até mais do que ele, né? Nós que somos professores sabemos, né, quantos dos nossos alunos hoje estão felizes e conseguiram alcançar os seus objetivos. Isso traz para a gente uma alegria muito grande, né? E aí ele, continuando, calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Vaguinho, essa passagem aqui, ela é muito importante, porque ela denota um certo egoísmo. Veja o que é que essa mãe, ela está lá no mundo espiritual, ela está trabalhando, ela está participando desse projeto, mas veja o que é que ela diz: meu amigo, perdoe-me a intromissão. Ela pede a palavra diante daquela assembleia e diz: quando reencarnarei junto a meu filho? Ela estava no mundo espiritual e estava esperando voltar. Ela queria e precisava reencarnar, porque muitas vezes, Vaguinho, as pessoas não entendem como é importante essa nossa passagem aqui, a passagem na carne. Com todo o sofrimento, com toda a dor, era o que melhor poderia existir na vida da gente. Por mais que os espíritos estejam muitas vezes bem no mundo espiritual, mas se ele tiver pendência, ele pede para voltar. Como um aluno que suplica voltar para a escola para exercitar e desenvolver, consequentemente, o aprendizado. Porque o que a gente sempre diz, o sofrimento é decorrente da ignorância, né? A ignorância não é essa que a gente conhece como uma proposta do desenvolvimento social, mas a ignorância que é a falta do conhecimento. E aí ela diz: quando é que eu posso voltar para me encontrar lá no mundo espiritual, lá no mundo carnal, na experiência terrena, com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Veja, Fabinho, a história é o seguinte: essa mãe, ela desencarnou, e seu filho também. Só que seu filho, por ter tido uma vida com muitos problemas, uma vida que não foi muito bem vivida em termos de experiência evolutiva, e ele não teve outro caminho senão seguir o caminho das trevas. Não é o inferno, é uma espécie de um local transitório onde ele ainda não tem a menor noção do que vem a ser essa nova proposta com a qual ele se encontra, né? Não me vê, não me escuta. Veja, esse filho, ele desencarnou, ela vai visitá-lo e ele não consegue vê-la nem escutá-la. Veja o quanto ele está
completamente transtornado. É como se ele estivesse fora de si. Dejano, é exatamente por aí que a gente vê a impossibilidade, muitas vezes, das comunicações. Muitas vezes a gente diz assim, sempre que alguém desencarna, é normal, natural, que a pessoa diga assim, não, nós vamos nos encontrar um dia. Nos encontrar um dia vamos, mas imediatamente é uma possibilidade, ou existe exatamente essa perturbação, depende da evolução de cada espírito? Como é que isso funciona? Olha, Wagner, independente da evolução do espírito, sempre é uma passagem perturbadora. Por quê? Porque ela não dá a gente uma certeza de nada, porque não conhecemos para onde vamos, como deveríamos conhecer. Sei. Isso é até um mecanismo de defesa. Veja que o próprio Chico Xavier tinha sua temeridade com relação ao desencarne, sabendo tudo o que ele sabia. Por quê? Porque ele lá vai encontrar uma nova realidade. Só que quanto mais evoluído o espírito, melhor ele se coloca no plano espiritual. É como um aluno que sai para uma escola e ele vai ser colocado numa escola onde ele possa desenvolver os seus potenciais de conhecimento. Não adianta você botar ele numa escola muito adiantada, porque ele não vai alcançar, nem muito atrasada, porque ele vai retroceder em termos de evolução. Então ele vai se encaixar exatamente naquele lugar que lhe cabe. E se o espírito que o aguarda estiver nessa mesma situação, eles vão ter que se encontrar. Mas não da forma como se imagina, mantendo os mesmos padrões, não. Lá tudo se reveste de uma outra possibilidade, que é a libertação do espírito. E outra coisa importante no mundo espiritual, que tudo é muito objetivo. Lá não tem apadrinhamento, como nós vamos ver, não existe aquela coisa de um coitadinho, não. Todos são iguais, são tratados da mesma forma, desde o espírito mais evoluído até o mais atrasado, mas se colocando sempre essa condição. Tudo que se pode fazer para que ele possa alavancar o progresso evolutivo, moral, é feito, mas dentro daquelas normas que por eles são determinantes, são estabelecidas. Aí ele não se dava conta da miséria moral e continua autoritário e orgulhoso. Veja, ele saiu daqui com uma série de marcas não muito boas em seu processo evolutivo. Ele era autoritário, ele era orgulhoso, e lá ele continuava da mesma forma. Por isso que eu digo, a morte não transforma as pessoas, o desencarne, podemos dizer. As pessoas carregam as mesmas coisas que elas tinham aqui. Isso é natural, é a continuação da vida, né? E ele continuava com seus hábitos, com seus erros, muitas vezes revoltado, porque eles são realmente possuidores de grande processo de revolta. Isso atrasa muito o processo evolutivo. Então ela diz, Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. A mãe dizendo isso acerca de um filho. É um filho que jamais esquecerei. Como pode o amor contrair tamanho débito? Veja que situação difícil, Wagner. Olha, isso é um alerta muito importante para os pais e principalmente as mães. Ela deu tudo o que ele queria, mas ela não conseguiu transformá-lo, porque o que ela deu de forma indevida. Muitas vezes a gente pensa que está ajudando, está prejudicando, e as mães muitas vezes, na melhor das intenções, fazem isso, e com isso elas contraem débitos morais, que consequentemente vão ser cobrados a elas mesmas amanhã. Elas não fazem isso com o objetivo, com o intuito, porque toda mãe só quer o melhor para o seu filho. Mas com certeza ela tira dele coisas que eram necessárias ele buscar. Por quê? Porque é preciso que a nossa juventude, que as nossas crianças, os nossos filhos, eles criem a sua autonomia, o poder de decidir as coisas, que eles aprendam a cair, que eles entendam que a vida não é um projeto pronto, fácil de ser vivido, que ela precisa de tropeços, né? Que as quedas nos ajudam, muitas vezes nos promovem, e as crianças não estão mais acostumadas a receber o não, elas não conseguem mais encontrar um sentido para a vida, porque elas não estão vivendo o que é o projeto da vida. E os pais, para se verem livres, ou muitas vezes querer diminuir o sofrimento, dão tudo o que eles querem e não sabem que amanhã isso vai custar muito caro. Às vezes por comodismo, né? Comodismo, muitas vezes você dá para poder parar com a chateação, para se libertar. Até porque, muitas vezes eu acho o seguinte, aqui vai assim uma observação pessoal,
Hoje a própria correria da vida, a mulher não é mais aquela dona de casa que vivia cuidando do lar, o marido tinha a função de trabalhar e conseguir o sustento da família, e a mulher era o suporte, a mãe que cuidava dos filhos, mas ela hoje tem que trabalhar. E como tem que trabalhar? Hoje as mulheres trabalham muito mais do que os homens, porque além de cuidar da vida profissional que a maioria já tem, ainda cuida de casa, cuida dos filhos. Coitadas, ficam sobrecarregadas e não tem mais tempo para seus filhos. E eles vão buscar as alternativas que eles, com certeza, encontram como as melhores. Aí vem as facilidades. E muitas vezes, quando não parte para coisas bem mais difíceis. Aí Drúzio disse a ela, sim, o amor é a força divina que frequentemente depreciamos. Veja que colocação ele dá. Depreciamos o amor. Por quê? Porque não sabemos lidar com ele. Dizemos que amamos e muitas vezes não damos uma prova verdadeira desse amor. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma energia, o amor é a própria criação. É aquilo que se dá sem se preocupar nunca em receber. E aí ela diz, recebemos essa força de forma pura e simples da vida com que o Senhor nos deu, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quer dizer, Deus nos dá todas essas prerrogativas. Por isso que eu digo, as pessoas, ainda um dia desse eu falava exatamente que existe, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, existe o mal? Claro que não. Na obra de Deus não existe o mal. Tem livros e propostas que dizem que o mal é a ausência do bem, não é nada disso. O mal não é outra coisa senão a ignorância. Tudo que o homem faz e que ele não entende, ele passa a ser vítima desse não entendimento. E uma dessas prerrogativas é exatamente o mal. O mal, muitas vezes você pensa que está fazendo o bem, né? Exatamente. Não necessariamente a pessoa está ali com o intuito de fazer o bem. Muitas vezes, por exemplo, você toma a justiça pelas próprias mãos, porque você ignora que aquilo ali não é uma coisa bacana a se fazer. E aí você faz pensando que está fazendo uma coisa boa, né? Então é exatamente isso que você terminou de dizer. É muito mais uma ignorância do que propriamente dito o mal. Eu costumo dizer o seguinte, de uma maneira bem objetiva. O bem é quando a gente quer para a gente e para todos. O mal é quando a gente só quer para a gente. Uhum. Ele tem a conotação do próprio egoísmo, para mim. Então, eu me dando bem, não importa o que aconteça. E muitas vezes as próprias mães praticam esse tipo de comportamento. Ela faz para se libertar. Ela não quer ver o filho sofrendo, dá a ele o que ele quer, o que ele pede. Porque ela está sofrendo junto com ele. Não deixa de ser um pouco de egoísmo. Ele é um egoísmo inconsciente, mas é. Mas tudo bem. E aqui ele diz, quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em dolorosos labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Veja que eu muitas vezes, até por amor, o que eu chamo de amor, estou cometendo coisas que não deveria cometer. Que lição maravilhosa ele está nos dando aqui, né, Maguinho? A gente nunca espera que venham respostas dessa natureza. Isso está lá no mundo espiritual. Esse mundo que até um dia, para grande parte da humanidade, ainda hoje, só existe dois lugares, um céu e um inferno, que serão para sempre. Né? Veja que ele aqui já nos traz uma proposta completamente renovadora, de um lugar de retificação, de reparação, sem punição, sem acusação. Veja que eles nunca falam do pessoalismo. Você é isso. Eles sempre falam no contexto geral. E uma coisa muito interessante também, Dejan, é que quando as equipes se aproximam, elas têm a piedade, a misericórdia para com aqueles seres que estão ali sofrendo. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem nessas passagens e nessas viagens das equipes para o umbral, é exatamente a misericórdia, o cuidado que ela tem com aquelas criaturas, o carinho. A gente falou até da vez passada que os hospitais espirituais, né, aqueles hospitais que estão lá na espiritualidade, eles acolhem todos com um carinho muito grande, né? Pessoas que chegam totalmente perturbadas, às vezes com as deficiências
perispirituais que adquiriram com os seus traumas físicos na Terra, e os espíritos têm aquele cuidado, aquele carinho, aquele esmero com cada uma daquelas criaturas. Eu acho isso fantástico, porque aí tira exatamente aquela questão do castigo eterno, da coisa que, quer dizer, estão os seres mais compreensíveis, ou os seres mais dentro da realidade espiritual, tentando ajudar aqueles que não compreenderam ainda, que não conseguiram ainda alcançar. É por aí. Não tenha dúvida, muito boa a sua colocação, Vaguinho, porque veja bem, desde o início eles nos dão uma demonstração muito focada de que o que eles estão vendo os seus companheiros, amigos passarem, eles também já passaram. O que eu acho bonito nessa proposta toda é que ninguém tem que se colocar, nem pode se colocar à frente de ninguém. O que acontece é exatamente o contrário aqui. Nós estamos sempre competindo, botando sempre o outro para trás para ficarmos na frente. Se você vê, até nas simples coisas, até na escola hoje em dia, já começam a surgir as competições. As concorrências, a ânsia do primeiro lugar. Eu tinha um professor que dizia uma coisa muito bonita, ele dizia: nunca queira ser o primeiro, porque do primeiro se espera tudo. Mas nunca seja o último, porque do último não se espera nada. Faça sempre aquilo que você se sente bem fazendo. Uma das coisas mais bonitas, mais maravilhosas da vida é a gente fazer o que gosta, com justiça, com coerência, com disciplina e sem ocupar o espaço do outro, porque esses territórios são os territórios sagrados. A partir do instante que você envereda por um caminho que não é o seu, você vai pagar um preço muito alto, o preço da indiferença, o preço do egoísmo. Quando a gente está com a gente se estabelece melhor. As consciências, quando elas se introjectam e vão buscar no eu interior, os seus verdadeiros valores, elas se afinizam muito mais. São pessoas que muitas vezes enfrentam dificuldades extremas, mas têm uma dignidade, um comportamento, porque elas são seguras de si. A gente vive muito mais para a periferia do que para o centro. A gente vive mais para ser visto do que se olha verdadeiramente. E, consequentemente, isso nos custa um preço muito, muito alto. Né? E ele disse aqui: como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou. Olha, Vaguinho, o que é que ele diz como orientador a essa mãe que está na ânsia de querer voltar para vir resgatar os erros que ela cometeu quando mãe a esse filho, né? Que lá se encontrava numa situação que não tinha sequer a mínima condição de reconhecê-la. E aí ele diz: esperamos possa você reunir-se em breve com seu filho na valiosa missão de resgate. Olha o que é que tem acontecido com dezenas e milhares de pessoas aqui. Por isso que eu digo muitas vezes aquelas mães que se lamentam pelo filho que tem, eu digo: mãe, cuidado, talvez tenha sido ele o motivo de você estar aqui. Aproveite essa oportunidade, porque talvez seja uma das poucas que você vai ter. Então, se você entender que é fiel depositária de Deus, porque esse filho, mais do que seu, é filho de Deus, você vai entender que vale a pena lutar por ele. E eu sempre digo: lute até o final dessa batalha e até o quanto você puder. Não abra mão dessa proposta, porque ela tem um objetivo. A vida não é uma casa, a vida é uma causa. Aí ele diz aqui: pelos informes de que dispomos, não lhe demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Veja, ele está naquela situação. Isso é outra coisa muito importante. Veja que ali não é uma penalidade eterna. Ele está passando naquele estágio e ele já vê uma possibilidade de ele se libertar daquilo. Porque de uma hora para outra ele vai ter que abrir essa consciência, fazer uma varredura de todos os seus projetos e retomar a vida de uma forma diferente. Como de uma outra vez que eu perguntei a você, Dejan, a saída dessa situação em que ele se encontra depende de tomar consciência. É por aí? Exatamente. Então, é exatamente o sentido de que você é quem desperta. Ninguém lhe tira de lá. É você que lhe tira, que sai do processo. É por aí? Vaguinho, se existiu, eu acredito, um dos raros momentos em que Deus pode não estar perto de nós é quando estamos revoltados. Porque a revolta, ela obstacula todo o processo. Uma pessoa revoltada, ela não permite que nada tenha acesso a ela, a não ser a sua própria revolta. Eu tenho o hábito de dizer assim: você dá a quem
não pede, já é ruim, imagina quem não quer. Não quer. E eles realmente são muito resistentes. Mas uma hora para outra, essa luz, a gente conhece pela própria obra e a vida de André Luiz, né? Aí ele diz assim: tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderava, falava conosco e dizia assim: ó, nossa irmã guarda consigo excelentes qualidades morais. Quer dizer, ela era muito boa, né? Talvez por excesso só que errou na coisa de doar demais ao filho. Olha o que ele diz aqui. Mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Deixa a gente transferindo até para a nossa vida real, o que está acontecendo ultimamente é exatamente isso, né? Essa coisa de as pessoas terem dinheiro. Eu costumo sempre dizer que uma das maiores provas é a prova da riqueza. Quando você tem muito dinheiro, você quer dar tudo ao seu filho, então você deixa de dar oportunidade a ele de conquistar as coisas por si próprio, e portanto eles vão receber de graça e não dão valor àquelas coisas que receberam de graça. Ô Vaguinho, com facilidade. Parece que você estava adivinhando. Veja o que é que ele diz aqui. Introduziu nele ideias de superioridade. Olha, voltadas para o mal, que se cristalizaram na mente, favorecendo-lhes os acessos de rebeldia e brutalidade. Ela, sem perceber, estava nutrindo ele de uma força completamente diferente daquele que seria o seu projeto de educação. Então, muitas vezes, a gente, sem perceber, a gente está criando monstros egoístas. Mas né? Não tenha dúvidas. Né? Transformando-se em pequeno tirano social. O infeliz foi fisgado. Veja a palavra que ele coloca. Não é fisgado. Sem perceber, ao pântano tenebroso, em seguida a morte do corpo. E a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos. Isso é terrível. Imagine como não fica a consciência de uma pobre mãe diante de um quadro como esse. Veja que ela era uma boa mãe. Ele aqui não fala que ela foi uma má mãe. Que ele arruinou a vida, hoje se esforça para rever. É isso que eu sempre digo, Wagner. Um dia tudo isso vai se encontrar. Entendeu? A gente muitas vezes pensa que engana e muitas vezes chora porque acha que foi enganado. Mas essas contas um dia elas vão ter que fechar. Tem que fechar tudo. E é bom que a gente feche logo. Por isso que ele usava muito essa prerrogativa. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Qual é o inimigo que eu tenho? Eu mesmo. A maior luta que eu tenho é dentro de mim, com a minha própria consciência. Veja que ela está lutando contra ela mesma. Ela quer rever o encontro com o filho para retomar um novo caminho, com uma nova proposta, mas a grande dificuldade que ela está encontrando é dentro dela mesma. Porque se a gente olhar direitinho, nunca vai haver descanso para uma alma atormentada carregando sentimentos de culpa. Por isso que a maioria, Wagner, eu diria quase a totalidade daqueles que aqui renascem, eu diria renasce mesmo, trazem sentimentos de culpa. Por que é que de vez em quando vem aquela tristeza? Por que é que nascem crianças já com problemas de comportamento, crianças que são tristes, crianças que muitas vezes não conseguem se socializar, se relacionar e vão se transformando em adultos cada vez mais complexos? Tudo isso está dentro dessa parte residual de uma proposta anterior que não foi bem sucedida. Uma história que não foi tão contemplativa, e ela sabe. Ela sabe que não foi aonde foi que ela errou. E o bom aqui é que, aí onde eu digo, mais uma vez a espiritualidade nos traz o quê? A bendita reencarnação. Sem ela não poderia nunca existir um encontro como esse, né? O que se pergunta muito também, Dejan, é a questão de será que a mãe ela não poderia receber informações do mundo espiritual, dizendo a ela, quando estava em vida e com o filho, de que ela estava errada no procedimento dela em termos de educação e criação, porque muitas vezes a gente deixa ao encargo da vida e dos bens materiais nos intuírem. Na realidade, a gente esquece de deixar que a nossa consciência, o nosso espírito guia, nos dê dicas preciosas.
Como é que você me diz, o que é que você me diz dessa situação? Veja, Vaguinho, no mundo nunca vai deixar de existir essa dualidade, essa dicotomia. Você vai estar sempre escolhendo, né? E as nossas escolhas vão ser da nossa inteira responsabilidade. Se você olhar direitinho, não tem uma coisa melhor do que o aconselhamento, aqui mesmo no caso de uma mãe, né? Todas as mães, elas querem o melhor para os seus filhos. Mas são poucos os filhos hoje que seguem a orientação e o aconselhamento dos pais, tanto do pai como da mãe também. E, consequentemente, ele vai tomando para ele a sua própria história e seu destino, e, consequentemente, com certeza, ele lá frente vai ter que arcar com isso. Então, é aquilo, o seu anjo da guarda vai estar sempre perto de você. Agora, o importante é que você dê ouvidos a ele. Muitas vezes você está tão fora de propósito, de um contato, que não há como ele ter acesso a você. E aí vem aquela pergunta, os anjos da guarda, eles nos abandonam em alguns momentos, ou eles se afastam para que a gente tome consciência de que está errado? Olha, eu acredito que eles não se afastem, sabe? Eles não são entendidos, não são vistos. Você veja aqui essa história. A mãe está perto do filho, no mundo espiritual, e ele não tem nem consciência de que ela está ali. Quer dizer, nesse momento ela está sendo o seu anjo da guarda, entre aspas, mas como é que ele pode perceber se ele está embrutecido, está envolvido com todo um processo que não dá condição a ele nem sequer de ver? Porque Jesus dizia também uma coisa muito certa, né? Você é a luz e que brilha a vossa luz. Você é que vai fazer a sua luz brilhar. Não adianta você querer procurar energia fora, porque a fonte de sua luz é você mesmo. Você tem que se nutrir dessa fonte para poder iluminar a sua vida. Olha a coisa interessante aqui. E os espíritos perguntou, o Hilário, que estava ali naquele momento, perguntou, e ela vai conseguir o que ela deseja? Olha o que ele disse. Não podemos duvidar, replicou ele de forma convincente. Veja que coisa linda, maravilhosa, é essa esperança que está sendo naquele momento nutrida por esses espíritos, né? Então ela vai voltar. Aí ela pode cair? Pode. Qualquer um pode cair, porque aquilo ali é uma proposta, não é um destino traçado que não pode ser modificado, porque, mais uma vez, o livre-arbítrio vai operar na frente de todas essas propostas, todas essas escolhas. É aquilo que eu digo, Vaguinho, hoje é domingo, aí amanhã eu vou começar uma nova vida, vou fazer atividade física, aí você lança mão de uma série de prerrogativas, mas quando amanhã começa o dia, você já está com outras ideias, de tudo. E muitas vezes lembra, mas falta vontade, falta disposição, né? Aí ele diz aqui, mas como? Aí ele diz, nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral, no excesso de reconforto, voltará, veja como é que vai acontecer, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo. E você vai entender porque foi que ela errou. Você é inteligente, você tem mais ou menos uma ideia. Recebendo aí, quando novamente mulher, então desprotegida, o filho que ela própria complicou, nas antigas fantasias de mulher fútil. Você sabe que a futilidade é um pecado dos maiores, dos piores, né? E rica, a riqueza. Então, ou seja, ela dava a ele tudo o que o dinheiro permitia. E além de dar, ela ainda era dessas que se sentia vaidosa com o que fazia. Ela promovia o filho socialmente às custas do dinheiro e do poder. Ela era belíssima, não, né? Ela era uma mulher muito bonita. Tudo era perfeito. E era, quer dizer, tudo muito perfeito. Olha, para fazer um trabalho perfeito também com o filho dela. Ela era uma dessas que grande parte da humanidade desejaria ser. E veja como as coisas são. Agora eu quero saber se vão querer ser como ela está, né? Pois é. Aí mesmo, CRA, na carência de recurso, a inspiradora de heroísmo e coragem. Ela vai vir pobre e vai ter que lutar contra a pobreza e ainda resgatar tudo o que ela precisa diante desse filho. Veja que a proposta não é tão fácil. Primeiro, você sabe que uma pessoa que traz a riqueza, ela não sabe lidar com a pobreza. A falta é uma coisa que muitas vezes mexe muito com o ego, né? O ego cobra muito o poder, a riqueza, a posição, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forma da dificuldade e do sofrimento. Olha que lição, então
Veja que coisa fantástica, Vaguinho. Eu me emociono quando eu vejo essas histórias, porque isso é o retrato da vida de todos nós. De todo mundo, né? É como ele disse, preste atenção, olha, esse orar e vigiar está exatamente nessa proposta. Processo. Aí tem muita gente que erra. E relaxa, né? Não, e o que é pior é que alguns se entregam a algumas crenças que acham que uma promessa, que uma mudança de pensamento, uma coisa muito simples, que consiga resolver coisas de extremamente tão grande né? complexidade, que é isso. Gente, não se reforma uma vida num instante. Pois Isso não há magia. Então, na realidade, as propostas das religiões tradicionais é uma proposta inocente de redenção. Exatamente. Porque para as igrejas normais, as tradicionais, as religiões tradicionais, na realidade... A conversão, converteu-se. Tudo. Você se converteu, você acreditou, você limpa todos os seus pecados, seus problemas, o que aconteceu não existe mais. Nós temos um arquivo de memória inconsciente, que ele é maior do que a gente pode pensar. E é nele que está toda a nossa história passada, e com certeza tem muita coisa que não foi boa. Quer dizer, não dá para limpar assim. Não, porque isso é um processo evolutivo. Então é preciso as pessoas terem muito cuidado, porque essa conversão, ela tem uma prerrogativa boa, que já é um despertar. A conversão é acender uma luz. Agora, permanecer com ela acesa é que é o problema. Tá certo. Você tem que nutrir energia para tal. Aí, veja o que é que eles perguntam, o que é que Hilário pergunta. E eles vencerão o difícil tetame? Será que ele e ela vão vencer? Indagou meu companheiro de novo, evidentemente intrigado. Nós todos estamos torcendo. Até nós aqui estamos torcendo por ela e por esse Porque filho. todo mundo na expectativa, né? Como é que essa novela acaba? Aí ele diz assim, a vitória é a felicidade que todos nós lhes desejamos. Mas aí vem a pergunta, e se perderem, como nós comentamos aqui, nessa batalha projetada? Ô, Dejan, vamos, até essa pergunta, vamos deixar ela no ar, para a gente fazer, vamos fazer o nosso intervalo. Vamos. Gente, novamente eu vou lembrar a todo mundo que vocês podem fazer perguntas. Nós estamos aqui exatamente conversando sobre esse assunto e vocês podem fazer pergunta pelo Facebook, pode colocar as perguntas de vocês. Eu estou aqui o tempo todinho, vocês já perceberam, eu sempre fico olhando do lado, é exatamente porque o computador está aqui, eu estou acompanhando o que cada um está colocando aqui no feed de notícias, exatamente na publicação que a gente fez. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Dejan vai responder as perguntas, eu vou transmitir, Dejan vai responder naturalmente, tanto quanto possível, né, que a gente não sabe de tudo, mas a gente tem um arcabouço muito grande de respostas e tal, conhece muito bem. A doutrina espírita vai poder responder da forma mais coerente e mais direta possível. Então, nós vamos fazer um intervalozinho, nós vamos passar algumas músicas agora. Depois vamos pegar também a parte da sugestão de leitura para vocês e uma mensagem espírita, tá certo? Então vamos fazer um intervalo, já a gente volta. Bom, estamos de volta aqui na Hora do Chico, continuando, deixamos uma pergunta no bloco anterior, deixando na primeira parte do programa, que foi exatamente o que é que vai acontecer, né? A partir disso aí. Ele pergunta, né? E se eles perderem novamente a batalha, tanto a mãe como o filho, incorrerem nos mesmos erros, né? Aí ele diz, de certo, falou o orientador com expressiva inflexão de voz. Regressarão, veja a história, viu, Vaguinho? Regressarão em piores condições aos princípios que nos circundam. Quer dizer, mais uma vez, as coisas ficarão difíceis. Por quê? Porque você sabe que essas oportunidades, elas têm que ser agarradas. Aquilo que a gente comentou agora há pouco, essa reconciliação, quanto mais breve é melhor. Porque ele diz, se você demorar, ao invés de vir um cobrador, ele manda o juiz, manda te prender, quer dizer, as penalidades vão ser outras. Por quê? Porque a maior dificuldade nossa, Vaguinho, é não resolver os problemas que precisam ser resolvidos.
E eu costumo sempre dizer, Deus não quer da gente respostas nem solução. Deus quer da gente empenho. As respostas e as soluções ele já sabe. Porque ele como Criador, conhece a criatura. Mas o que é que eu quero dizer com empenho? Não é que o mundo esteja cheio de boa vontade apenas, não. O mundo precisa de ação. E as ações são promovedoras do próprio progresso do mundo. Mas todas as vezes que você se propor a fazer o bem, procurar algo que seja a sua própria melhora, quando eu falo a melhora espiritual, você vai se nutrindo e se enchendo de forças interiores que vão lhe dar condições para as próximas propostas. Você vai se fortalecendo à medida que você vai desenvolvendo os seus potenciais de força interior. Mas a maioria das pessoas tem aquela preguiça mental, a inércia espiritual, e começam a deixar para trás as coisas que não podem ser deixadas, porque, Vaguinho, se voltar como vão voltar, para vir resgatar isso, eu não sei em que condições eu vou voltar. Pois é. É difícil a gente entender. E uma segunda oportunidade, até filosofando, beijando nesse ponto aí, muitas vezes as pessoas reclamam muito da condição social que vieram. Então, vem numa situação de pobreza e tudo mais, e muitas vezes muita dificuldade, sobrevivem só com aquele saláriozinho e tal, e a gente não sabe qual é o projeto disso tudo. Porque no caso dela, ela está recebendo uma grande oportunidade de corrigir o que fez no passado. Então ela vai vir paupérrima, numa situação muito difícil, o filho sob os cuidados dela novamente, para que ela reconstrua todo o cenário. Então, se ela se revolta com essa situação futura dela, porque vai ser na próxima encarnação dela, como é que ela vai resgatar tudo isso e corrigir os problemas? Então, muitas vezes a gente se reclama demais das coisas que a gente tem, e a gente não sabe qual é o projeto. Será que se a gente vier de novo rico, não vai falhar e tropeçar novamente? E até bom você ter falado, veja, Vaguinho, as pessoas pensam que a proposta do cristianismo, até a proposta do espiritismo é de uma apologia à pobreza. Não, gente. Por exemplo, se essa mulher ela vem pobre, ela vai precisar de uma fonte, né? Então a riqueza vai dar ela emprego. Outra pessoa, né? Agora que isso seja visto da forma como correta, a gente está colocando aqui. Então, um grande empresário, ele dá uma contribuição imensurável ao mundo. Principalmente se ele tem gerando emprego, né? E gerando riqueza, bem-estar. O quanto nós evoluímos graças a essas mentes, né? Que são mentes que pensam, que são empreendedoras, e a gente precisa disso. Agora, que você faça disso o melhor que se pode fazer. Porque você veja, a mão de obra escrava, isso é um crime de um tamanho que a gente não pode nem dimensionar. É você se servir da pobreza do outro para tirar proveito. Não. A gente tem que entender que é dando que se recebe, como o próprio nosso querido Francisco de Assis já dizia, né? Uhum. Aí ele diz aqui, Vaguinho, cada um de nós, espíritos endividados, renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu, que sonha conquistar em um vasto manto de inferno que plasmou para si mesmo. Isso aqui é uma mensagem, né, Vaguinho? Eu fico muitas vezes pensando, Vaguinho, isso saiu das mãos de Chico Xavier. Pois é. E ainda tem gente que diz que era uma fraude. Meu Deus, eu nunca vi tanta coisa tão verdadeira. Bela, né? E, bonita, além da beleza... É poético e extremamente verdadeiro. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito feliz desde o dia que eu comecei a valorizar essa proposta, a ler, a entender. Eu sei que a gente sofre porque a gente lida muito com a tristeza, com a queda, a dor das pessoas. Mas a gente se engrandece muito, porque a gente começa a sentir o verdadeiro valor da vida, né? Uhum. A gente começa a quebrar um pouco essa capa que a gente usa, essa casca que a gente usa. Essa coisa da eficiência social, né? Apenas. Medir forças com quem, não precisa medir força com ninguém. Exato. Né? Aí ele diz aqui, falando em força, quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. É aquela história, quer ir, vamos, se não quer, meu filho, você vai ter que ficar.
não temos outra coisa a não ser E dar às a vezes você o gente- que E a você... gente às vezes se frustra tanto, né? Porque às vezes você tenta fazer pelo outro, porque também tem um outro lado da moeda, que são aqueles pais que fazem tudo pelos filhos da forma correta, entendeu? Dando a educação, realmente medindo o poder do filho, mostrando a ele que ele precisa, para ter as coisas, precisa conquistar com os próprios esforços, ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, mas às vezes o filho não quer também, né? Já também tem esse processo, né? Nessa mesma história, nós podemos ventilar a possibilidade desse filho, mais uma vez, não querer, ela fazer não do jeito entender. certo. Exatamente. E Aí ela aonde querer. entra o que eu digo muitas vezes às mães que eu atendo, faça a sua parte. Porque um dia essa mente, essa consciência vai despertar. Isso. Por que é que muitos estão voltando como ela está voltando? Porque você vai chegar num instante que você vai atingir um determinado nível de evolução, mas você vai se lembrar, em algum momento alguém fez por mim e eu não entendi, vou voltar para agradecer. E muitos estão voltando e voltam da forma mais triste naquela possível. parte da gratidão, né, Dejão, do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho no geral, e se pergunta ao Espírito de verdade se a ingratidão, muitas vezes as pessoas não fazem as coisas porque ficam com medo da outra ser ingrata novamente, né, que das outras pessoas. Eles olham, não se preocupe com isso, porque isso aí quem faz esperando o retorno, não faz. Né? Então você tem que esquecer o que você fez, exatamente, porque a gratidão ela é divina, é uma coisa que vem de Deus e você vai receber tudo isso, você vai conseguir conquistar no futuro, porque enquanto o outro não toma consciência, ele não vai ser grato, nem vai achar nada, mas no dia que ele tomar consciência, vai ser um eterno agradecido a você e você vai receber tudo isso em dobro, triplicadamente e tal. Isso é fantástico, né, rapaz? Eu acho. Porque você faz sem nenhum, você tem que fazer sem nenhuma expectativa de retorno ou de gratidão do que lhe fizeram, né? Isso é fundamental, né? É da própria vida prática, né, Vaguinho? Você muitas vezes faz determinadas coisas que você não programou. Tem uma passagem muito interessante, Vaguinho, com Madre Teresa de Calcutá. O repórter foi entrevistá-la lá no seu hospital, lá em Calcutá, e ficou sentado na recepção esperando que Madre Teresa chegasse. Como ela era uma mulher muito atarefada, muitas vezes nem no hospital ela tinha tempo para ir, porque ela ficava sempre naqueles lixões, resgatando aqueles pobres, né? Era a missão dela. Mas um dos momentos que ele estava, ela foi chegando. Na hora que ela foi adentrando a sala de espera do hospital, uma mulher vinha saindo e ela começou a vomitar. Ela de imediato pegou a sua saia e começou a limpar aquele vômito. E na hora que o repórter foi entrevistar, ela disse: irmã, verdadeiramente a senhora é uma santa. Porque ele confessa, eu não teria coragem de fazer o que a senhora fez por dinheiro nenhum. Ela disse: nem eu, meu filho, eu fiz por amor. Quer dizer, só ela mesma é que poderia nos dizer isso, né? Mas aí, veja, concluindo, Vaguinho, terminada essa história dessa mãe, que com certeza todos torceram, nós estamos torcendo por ela e por esse filho, esse é o propósito de todo esse nosso trabalho e da vida, aí de repente surgiu um velhinho, que cambaleante, veio até Adruzo, né? Sim. E ele era um trabalhador. Veja o que é que ele diz: ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Isso lá no mundo espiritual, viu? Muita gente pensa que vai ser um paraíso. Reclamou do lado de lá também. Tem. Há 20 anos carrego doentes, loucos e revoltados para este asilo. Ele era um daqueles que resgatavam esses espíritos que saem daqui, que são espíritos complicados, né? Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus. Quer dizer, tem muita gente que está esperando isso e muita gente desperdiça. E eu digo isso, olha, você não está gostando da sua vida, está ruim, menos que tem uma fila enorme querendo seu lugar. Muito grande, é só para a gente ter ideia. É melhor cuidar. Nós temos 28 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Nós temos só 7 bilhões aqui na Terra. Lá na espiritualidade tem 28 bilhões esperando sua vaga. Exatamente. Então, por favor, aproveita a reencarnação. Porque muita gente diz a gente assim: então, vocês são espíritas, vocês podem errar bem muito porque vocês têm várias vidas, né? Que nada, né? A gente não tem é tão fácil não assim, é tão fácil desse Primeiro jeito. passa-se por um critério de avaliação como esse, né?
se faz uma série de conjecturas, estudos, propostas, tem muita dor, muito sofrimento. Tem muitos que voltam, mas muitos também resistem em não querer voltar, porque eles têm uma ideia do que passaram, do que fizeram, do que vão encontrar. Então é uma série de coisas. Por isso que o véu do esquecimento, que é a melhor de todas as propostas da reencarnação, vai nos servir muito. Eu posso estar de lado do inimigo do passado, essa mãe vai voltar com esse filho numa reconstrução, mas eles não vão ter, naquele momento aqui presente, uma ideia do passado. Sim, aquilo está tudo ali demarcado. Aqui e acolá eles vão ter um insight, né? É verdade. Mas tudo fica muito bem reservado para que depois é que eles fechem essa conta. É como se dissesse assim: você me fez um grande mal num determinado momento. E eu vim hoje acertar as contas, mas no momento seguinte eu lhe fiz um grande bem. Então lembre-se que Jesus disse: só o amor cobre a multidão dos pecados. Então isso é muito bom. Aí veja, esse velhinho foi falar com o Drúzio e ele afagou-lhe a cabeça. Veja como ele era carinhoso, como espírito, né? Não desfaleça, meu filho, chamou-lhe de filho. Console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa. Olha o espírito da envergadura dele. Por injunções do nosso dever. Veja que eles estão ali, conscientes do dever que precisam fazer aquilo, sem nenhum interesse outro, a não ser de servir ao próximo. Se vamos com alegria, isso é muito importante. Você vai encontrar muitas vezes nas instituições educacionais, de saúde, seja ela qual for, as pessoas servindo com má vontade, tratando mal as pessoas que estão precisando, que não têm alegria. Eu sei que tem sido muito difícil para todos, mas ninguém tem culpa do mal-estar, ninguém tem culpa do veneno e nem vai ingerir o veneno do outro. Entendeu? Isso é fundamental. Também, veja, se vamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Olha, Paquinho. Então ele sabe de tudo, né? Ele não errou e jamais irá errar. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, o orientador, no caso Drúzio, fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para livre conversação. Aí veja que interessante. Um moço de expressão simpática aproximou-se de nós e, depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto. Olha a pergunta que nós aqui, agora há pouco, comentamos. Por que esse esquecimento depois da morte física? Isso. Aí, vamos lá. Se tive existências outras antes da última, cujos erros agora procuro reparar, por que não me lembro delas? Aí vem a resposta, né? Antes de partir para o campo físico, na romagem que me fixou o nome pelo qual hoje respondo, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual, assim como alguém que, viajando na Terra, de um continente, ou de uma cidade, ou de um estado para outro, comumente deixa nas estações, né, as suas afeições queridas que não esquece. Ele viu para um lado, né? Sim. Os afetos. E os desafetos, né, filho? Aí, como justificar esse esquecimento, essa amnésia que não me permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? Tudo egoísmo dele. Ele se achando o perfeito. O bonzinho. Ele via apenas o lado bom que ele considerava ser o lado bom da sua vida. Aí ele disse, ponderou o interpretar sabiamente. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam pacificamente o domínio da memória. Isso é que é uma bondade, né? Porque você já pensou, Vaguinho, você encontrar uma pessoa e ficar falando dos seus erros do passado? Ninguém gosta. Ninguém suporta. A gente quer sempre ser bem visto, bem colocado, elogiado. Aí ele diz aqui, tão logo se emancipam do corpo denso, do corpo físico, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para
para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que ele diz respeito. Agora, olha o que é que ele fala de forma conclusiva. Contudo, para nós, consciências intranquilas, olha aí, a morte do veículo carnal não exprime libertação. E já tem uma outra questão aí, que é bem filosófica também, que é a questão de você reencarnar e dizer assim, não me lembro nada da minha encarnação passada. Na realidade, você não lembra, mas você intui. Pelos problemas que você passa, tá na cara o que você foi alguma coisa e o que você fez, né? Então você precisa, se você sabe que aquilo ali é um erro e tá falho, você precisa começar a fazer os consertos, né? A operar os consertos a partir dali, porque existe a intuição, não é por aí. Olha o que ele diz aqui, você parece que está lendo. Perdemos o corpo físico, mas prosseguimos atados ao sentimento invisível de nossas culpas. Todos nós, Wagner, temos e carregamos sentimentos de culpas. Não é culpa pelo que eu fiz ao outro, mas as minhas próprias culpas, os meus erros que são tão evidentes dentro de mim. Todo mundo Ninguém sabe de né, si melhor, né, do que aquele que passou pelas experiências que passou. Quer dizer, o cara quando pergunta assim, Dejão, para onde é que eu vou depois de morrer? O que é que você responde, Dejão? Eu sempre digo para o lugar onde melhor lhe cabe. A você, principalmente, lógico, a sua consciência. Não adianta eu lhe dar o que você não pode ter, nem lhe tirar o que você aquilo que é seu, que lhe pertence. A lei de Deus é, acima de tudo, uma lei justa. Olha o que ele diz aqui. A culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra, tirando o brilho da nossa visão. Então, muitas vezes nós nos encontramos abatidos, né? Muitas vezes cabisbaixos, para baixo. Isso está muito ligado aos processos depressivos. Isso com certeza. A depressão é uma distonia voltada para um orgulho, por um sentimento de culpa irrefletido muitas vezes. É aquela coisa de, por que é que eu estou tão triste? Por que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou assim, desse jeito? Por não aceitar o que tem que ser aceito. E muitas vezes é exatamente esse grau de culpa que é extremamente elevado dentro da nossa consciência e nós não estamos fazendo nada para poder reverter. Porque a partir do momento em que você começa a fazer, né, e a praticar o bem, esses processos começam a minimizar e você começa a ficar mais livre. Vai anulando as etapas. Por isso que eu vivo dizendo, muita gente pergunta assim, olha, esse negócio de fazer o bem, isso é um negócio de crença. Eu digo, não, é um negócio de lógica. É um negócio de lógica e é científico. Todas as vezes que você faz, você minimiza a sua culpa. Então significa que existe alguma coisa aí, alguma energia que você está melhorando. Olha, para concluir, Vaguinho, ele faz aqui uma reflexão, uma observação muito pertinente. Ele diz assim, imagine a mente como um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Como um espelho, né? É um espelho. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao movimento das ondas, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece na superfície. Quando os meus erros irrompem e aparecem de forma evidente, aí é quando ele vai ver o que ele poderia ter feito que não fez. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual. Imagina a gente, mesmo estando desencarnado. Veja, o processo depressivo, ele está muito ligado a essa coisa do lodo aparecer na superfície. Não tenha dúvida. Porque você, na realidade, é como se você estivesse chegando próximo ao ponto em que você devia ter cumprido um monte de coisa e você começa a se culpar porque ainda não fez. Quer dizer, urge fazer, você já está com tempo curto e você não fez. Então você entra em profunda intranquilidade, porque, lógico, aquilo ali mexe muito com você. Não é por aí essa coisa da depressão. A palavra depressão, um desses palestrantes estudiosos espíritas diz o seguinte, ela significa depressa ação. Você tem que agir. Fantástico isso. Então, depressão significa depressa ação, porque geralmente a depressão leva você a uma condição de incapaz. De uma pessoa totalmente alheia a tudo, ela começa se isolando
do mundo, depois ela se isola dentro da própria família e começa a se isolar dentro do seu próprio território, que é o pior de todos os instantes. E o que eu digo sempre, ela vai brigar contra um inimigo que ganha todas, que é o travesseiro. A partir do instante que você se nutre da própria tristeza, na sua vida só vai existir tristeza. Não é fazer o que muita gente diz, vá passear, vá viajar, porque se for viajar, estraga a viagem dele de quem for com ele. Se der para ler, ele não tem condição de ler, porque tem muita gente que vai para uma casa espírita e diz, leia o Evangelho, procure Jesus, como se isso fosse uma coisa fácil. Bem fácil. Para uma pessoa que está numa situação depressiva, tudo isso é muito difícil. É o que eu digo, sabe o que eu digo? O seguinte, eu digo, olha, é como se você estivesse com sede e dissesse assim, eu não vou beber, eu quero morrer de sede. Aí eu digo, toma um golezinho d'água, bem pouquinho, já que você vai morrer, pelo menos não morra com um pouquinho de dignidade, toma um pouquinho d'água, aí ela toma um golezinho. Aí amanhã a gente pede para tomar, ela vai se alimentando, se vai alimentando e aos poucos ela vai saindo. Aí para isso precisa de uma série de fatores que irão ajudar, tanto a parte medicamentosa, através da orientação de um profissional, como da renovação e da libertação espiritual. Eu costumo sempre dizer, você falou aí na viagem, né? Você vai viajar, então eu digo, o problema é o seguinte, é que você leva você com você. Onde você for. Né? Então não adianta, para onde você for tá ruim, porque você precisa resolver os problemas internos e não sair viajando, sair... Tem uma coisa engraçada que eu vi um palestrante dizer aqui, um homem sozinho leva um cavalo para beber água, a humanidade toda não obriga ele a beber se ele não quiser. Pois é. Uma consciência não muda. Não muda. Se ela não quiser mudar. Se ela não quiser, não vai. Então não adianta a gente querer fazer o que muitas vezes não pode. E o que está precisando, Vaguinho, concluindo esse nosso momento, que eu acredito que já deve estar... nós estamos estourando aí já. Dizendo sempre, acredite, seja o mais ponderado, seja o mais benevolente possível. Principalmente consigo próprio, né? Não seja tão exigente. Lembre-se que você é um ser que está em processo de aperfeiçoamento moral. Exato. Que a evolução se dá de forma lenta, gradativa, que a paciência, a tolerância, mas sobretudo a vontade de querer seguir em frente é o que nos impulsiona e é o sentido da vida. Viver não é apenas o que as pessoas pensam, cumprir etapas da vida. Por isso que um grande pensador indiano dizia, uma vida nada vale, mas nada vale uma vida. Uma vida nada vale com relação ao tempo, mas com relação à proposta de vida vale tudo. Vale tudo. Cada segundo é precioso para cada um de nós. Fantástico. Dar esse passo tão significativo que é a nossa evolução. E fica aqui a nossa mensagem. Isso. Maravilhoso. Hoje foi é porque a bom gente demais, hein? está no Chico, né? O Chico, parece que deu um upgrade o Chico na é história. Chico, né? O Chico é Chico. O Chico sempre é Chico, é o nosso querido exatamente. Chico. E aqui fica o meu abraço, o meu agradecimento a todos que com certeza têm nos ouvido, têm nos visto. E convidando aqueles que se interessam, venham na sexta-feira para o estudo, a gente precisa estudar, precisa trocar ideia, venham conhecer, nós não temos aqui nenhum dogma, nenhum ritual, somos uma casa aberta para qualquer pessoa que queira vir, qualquer religião. Da idade, se não gostar, não volta, né? Pois é, só não tem problema, né? Ninguém vai obrigar a ficar. Olha, vamos lá, vamos fazer a nossa divulgação da nossa agenda aqui do Chico. Então, vamos a partir da segunda-feira. Na segunda-feira temos o Hospital Espiritual, que começa a partir das 18 horas, tá, pessoal? Mas aqui pode chegar a partir das 14h30, 15 horas ou 17 horas, que você já tá tendo gente aqui, já tem um monte de gente lhe esperando aqui, aguardando a sua chegada, tá certo? Então, vai das 18 horas até terminar a última pessoa, tá certo? Na terça-feira nós temos o estudo do Obreiros da Vida Eterna com o nosso grande companheiro, grande figura, o Sérgio Murilo, a partir das 20 horas. Na quarta-feira nós temos, logo pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, Dejan está atendendo aqui o atendimento fraterno, que Dejan começa a partir das 8h30, vai até o meio-dia, ele vai almoçar, volta às 2 horas e continua pela tarde, também vai até quando o último chegar. E às 14 horas, Dejan, enquanto está fazendo o atendimento aqui, também as pessoas podem assistir uma palestra, porque nós temos a palestra das 14 horas até as 15. Às 15 horas começa o passe magnético, os passes magnéticos, tá certo? Bom, aí não termina na quarta-feira, quando é 19h30 eu estou aqui no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico.
para o acolhimento fraterno primeiro, depois às 20 horas nós temos uma palestra que é de temas variados, não é só sobre dependência química, às 21 horas o passe magnético, ok? Então na quinta-feira nós temos a noite do estudo do Livro dos Espíritos com Renato Cabral. Fantástico o Livro dos Espíritos, as pessoas gostam muito do estudo porque Renato é fantástico. Renato é um professor, né? Todo professor passa aquela coisa boa, aquela coisa bacana, né? É um mestre Renato Cabral. E na sexta-feira nós temos o Ação e Reação com Dejan, exatamente o estudo do livro Ação e Reação, às 20 horas também. Todos os estudos são às 20 horas, tá, pessoal? Começa às 20 horas. No sábado nós temos um dia cheio, começa pela manhã, às 8h30, com a meditação com o Germânio, com o nosso querido Germânio, que vem aqui, vocês podem enviar aqui para o grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que começa a meditação. Às 15 horas começa a evangelização infantil. Às 16, o violão fraterno, onde nós vamos ensinar violão, tanto a crianças quanto a adolescentes e quanto a quem quiser chegar para aprender a tocar violão. Às 16 horas, a gente está pegando agora das 16 até as 18, porque nós tornamos mais longo o tempo da aula para poder dar tempo de ensinar tudo, tá certo? Às 20 horas, nós temos uma nova palestra também de temas variados no sábado, tá certo? Então aí termina a nossa programação semanal, mas no domingo nós estamos aqui para quebrar pedra, né? Que é para limpar, arrumar, para começar novamente na segunda-feira. Então um beijo, um abraço, vocês vão poder ver, escutar esse programa na Empreendedor Web Rádio, que é empreendedorwebradio.com.br. Vocês podem também baixar o aplicativo no celular de vocês, que é Empreendedor Web Rádio, tudo minúsculo, tá, gente? Tudo minúsculo, tudo em letra minúscula. Você vai baixar lá no Play Store. Aí você baixa, na hora que você clicar, vai estar escutando. Wagner, só funciona na hora do programa do Chico. O programa do Chico é às 20 horas toda terça-feira e é repetido toda quinta-feira no mesmo horário, às 20 horas. Então, Wagner, só escuta na hora do Chico? Não, a Empreendedor Web Rádio é uma rádio comum, ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, é um rádio, tá certo? Então tem um playlist fantástico, só músicas de bom gosto e tal, e você vai ouvir muita coisa espírita naturalmente no meio, porque nós prezamos por essa parte espiritual, é fantástica essa parte espiritual, e nós prezamos muito por isso, então vocês vão muito escutar essa coisa toda. Nós temos todo tipo de programa, mas principalmente os programas espirituais. Ok, pessoal? Então, um beijo forte no coração de vocês. Muito obrigado novamente por essa presença na internet, né, no Facebook e agora no YouTube também, que nós estamos no nosso canal do YouTube, o Wagner Andrade. Você pode entrar lá e vai poder acompanhar também pelo YouTube. Tem gente que gosta de acompanhar pelo YouTube. Então nós vamos ter as duas opções, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós estamos transmitindo ao vivo. É só o nome, Wagner Andrade, no YouTube, e no Facebook, Dejan. Tá certo? Ok? Um beijo, um abraço e até a próxima.